Além da média normal que a gente tem, tá? Existe um outro cálculo que se chama média aritmética ponderada. Esse troço aqui, ó, é só teoria, tá? Então eu vou explicar o que ele significa, não se preocupe. Média aritmética ponderada é a média que envolve o peso, tá? O peso. Vocês nunca fizeram um trabalho na escola com peso 2? Peso 2, peso 3? Como é que eu vou calcular a minha média no final do ano se de repente o último bimestre tem um peso maior? Não sei se aconteceu com algum de vocês, sei lá, eu já vi os 4 primeiros bimestres, o primeiro tinha peso 1, o segundo, terceiro e quarto tinham peso 2 para calcular a média. Não sei se vocês já tiveram aí uma situação semelhante na escola de vocês. Às vezes o professor pode botar um trabalho para português, botar lá um trabalho para português e dar um peso maior para o trabalho do que para a prova. Pode acontecer, certo? Mas o que é essa média com peso? Pessoal, sempre que a gente atribui um peso para uma nota, esse peso ele é um fator multiplicador, certo? Então, o peso de uma nota, esse peso, ele sempre é multiplicado pela nota que tu tem. Aí tu tens uma outra nota. Essa outra nota também tem um peso. Tu vai lá e multiplica. Aí tu tem uma terceira nota, vamos supor. De novo, tu multiplica. Então, tu multiplica cada nota. Quando tem peso, tu multiplica cada nota pelo peso e aí tu vai dividir pelo quê? Tu vai dividir pela soma de todos os pesos. Então, o cálculo da média aritmética ponderada tem peso. Beleza? Alguma dúvida aqui? Entenderam o que eu disse aqui? Eu vou fazer um exemplo, mas conseguem visualizar esse negócio? O peso é fazer o fator multiplicador na nota. É o número que vai multiplicar a tua nota. Vamos dizer assim, o peso é o negócio que vai multiplicar a tua nota. Eu vou pegar aqui no OpenBoard antes de botar um exemplo, tá? E daí eu vou acrescentar esse exemplo aos exemplos do o exemplo do slide eu vou acrescentar a esse aqui, tá? Então vamos imaginar que eu tenha prova 1, prova 2, prova 3. Vamos imaginar que aqui, ó, e aqui vamos supor que eu tenho um trabalho. Então vamos imaginar que o sujeito tirou, sei lá, 6 na primeira prova, 8 e 9. E aí no trabalho ele não foi tão bem, ele tirou 5. Agora vamos fazer o seguinte, para valorizar o trabalho, para dar mais... Vamos supor que a estratégia do professor, o professor quer botar um trabalho, esse trabalho é muito importante para a disciplina. Então o que ele faz? Ele vai dizer assim, pessoal, o trabalho em peso, na nossa média, 2. A prova, as 3 provas, vamos supor que elas tenham no peso 1. É o peso normal, vamos assim dizer. Então vamos imaginar que eu tenha essa situação. Em algum momento vocês já passaram por essa situação, certo? Eu vou multiplicar cada nota pelo peso. Então 6 com peso 1, quantos pontos eu tenho? 6 com peso 1 dá 6. 8 com peso 1... 8 com peso 1, 8. Beleza. 9 com peso 1, 9. Agora, 5 com peso 2. 5 com peso 2 eu tenho 10 pontos. Então, para agora a gente calcular a média com o peso, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo isso. Quanto que dá essa soma aqui? 14, 23, essa soma dá
dá 33, é isso? Ou 25, ai, agora eu buguei aqui na conta. 6 com 8 dá 14, 14 com 9 dá 23, 23 com 10 dá... Quanto que dá essa soma aqui? Essa soma dá 33. 33. Então aqui, ó, a gente obteve a pontuação total 33. Agora, como é que eu vou achar a média? Como é que eu vou achar a média? A média vai ser igual ao 33 dividido por quem? Dividido pela soma desses pesos aqui, ó. Quanto que é o peso total aqui? O peso total é 5. Porque eu coloquei uma prova com peso, uma nota dali, no caso, com peso 2. Então a soma dos pesos é quanto? A soma dos pesos vai ser 5. Quanto que é 33 dividido por 5? 33 dividido por 5 dá 6,6. Então, no caso, a média com aquele trabalho tendo peso 2, ela caiu para 6,6. Se eu fosse contar a média só das notas em vermelho aqui, ó, com peso 1 normal, quanto que a gente fez antes, essa nota daria 7. Só que como o trabalho, que é uma nota que deu uma nota que, no caso do aluno, um pouquinho mais baixa, como essa nota aqui um pouquinho mais baixa deu um peso maior, observa que a média deu uma caída. Se eu fosse só fazer a média das notas aqui em vermelho, a média normal que a gente fez antes, daria 28, daria 7. Só que, ó, observa, analisa aqui que o trabalho... E no caso do aluno, tu viu que o trabalho deu uma nota baixa? Tá vendo ali que o trabalho deu uma nota baixa? Quando o professor faz... quando o professor dá uma nota, tá? Ele faz uma regra lá para ter a média. E ele dá um peso maior para uma nota. Se você tirar, no caso, se ele der peso 2 para um trabalho, se você tirar uma nota baixa nesse trabalho, a sua média baixa mais do que baixaria se o peso fosse igual. Não sei se dá para acompanhar o raciocínio. Porque como o peso do trabalho... Experimenta, ó. Quer ver, ó? Eu vou aumentar o peso do trabalho aqui. Vamos supor que o peso aqui fosse 3 em vez de 2. Vamos supor que fosse 3. Se o peso fosse 3 em vez de 2, aí aqui no lugar desse 10 eu teria... Quantos pontos eu teria aqui no lugar desse 10? 5 com peso 3 daria... Quantos pontos aqui? Daria 5 vezes 3, 15 pontos. Na hora de somar, observa... Na hora de somar, aqui vai ficar 38. Na hora vai ficar 38. Quando vai fazer a conta da média, olha só o que acontece. 38 dividido por 38. Quanto que eu dividiria aqui? Ó? Eu divido pela soma dos pesos. Ó. A soma dos pesos deu quanto? A soma dos pesos deu 6. Aí, tu faz a conta. 38 dividido por 6 dá quanto? Pode fazer aí na calculadora. Quanto que dá? Então, 6,33. Observa que foi uma nota mais baixa do que na situação ali em que estava o peso 2. Ó. Então, percebam como esse peso ele pode afetar bastante a sua nota final na disciplina. Certo? Então, é bem importante que quando uma nota tem um peso maior, vocês se esforcem bem mais para tirar uma nota boa naquela nota. Entendeu? Porque daí, com o peso maior, essa nota vai contribuir muito mais para aumentar a sua média se for uma nota boa, mas ela também vai contribuir para baixar a sua média se a sua nota for baixa. Então, se a nota for o peso é maior. Se a nota for boa, a minha média cresce ainda mais. Se a nota for baixa, a tua média cai ainda mais. Percebe a ideia?
Então, para ver se vocês entenderam mesmo, eu vou fazer aqui agora, eu vou chutar um outro exemplo aqui, tá? Vamos sair daqui com isso bem entendido. Então, vamos imaginar 4 provas e um trabalho, tá? Eu vou chutar outras notas aqui, tipo 8, 4, 7. E o trabalho 7 também. Aqui, vamos supor que eu tenha peso 1. Vamos supor que o professor queira aumentar a prova 2 e a prova 3 é um peso maior do que a primeira. E o trabalho teve um peso ainda maior, peso 3. Quanto daria a média? Sugestão, faça essa conta passo a passo, como eu fiz ali, ó. Era para ser um 4. Vou botar aqui bonitinho. Isso. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. Quanto que vai dar Quanto que vai dar a média aqui? 8. Aqui 4 vezes 2, 8. Aqui 7 vezes 2, 14. E 7 vezes 3, 21. Soma tudo. 8 com 8, 16. 30, 51. Isso. E a sua média? A sua média é o quê? É o 51 dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos deu 8. 6,375. Então, desse jeito que está aqui, multiplica pelo peso. Multiplica, né? Faz 8 vezes o peso. 4 vezes o peso. 7 vezes o peso. E no final divide pela soma dos pesos. Então, isso é o cálculo da média ponderada. Vamos voltar ali para o slide. O professor de Química em um bimestre resolveu aplicar 2 provas no trabalho. Cada prova tem peso 2 na média, o trabalho peso 3. Se eu tirei 6 e 3 nas provas e 8 no trabalho, qual é a minha média? Então aqui, ó. Cada nota, o 6 e o 3 foram multiplicadas por 2, 6 vezes 2, 3 vezes 2. O trabalho que tem peso 3 foi multiplicado por 3. Daí ficou, faz as tabuadas aqui, divide pela soma dos pesos aqui embaixo. Ó. Então, 42 dividido por 7, no caso, deu média 6. Tá? Só botar aqui outra pagininha, redesenhando a situação. Então, prova 1, prova 2 e prova 3, e trabalho, desculpa. No caso, ele fez 2 provas e um trabalho. Então, aqui ele tirou, qual foi a nota que eu botei? 6, 3 e 8. Aqui, vamos trocar as cores aqui, não tem problema. Então, 6, 3 e 8. Aqui eu coloquei peso 2 e peso 3. E aqui eu fiz vezes e vezes. Somei, deu 12 pontos. 3 vezes 2, 6 pontos. 8 vezes 3, 24 pontos. Somei tudo, deu 42 pontos ao total. A média, 42 dividido pela soma dos pesos, que é 7. 42 dividido por 7, o sujeito teve média 6. Certo? Então, pessoal, vou tentar dar uma ideia geral do que é o peso. Eu tenho ali 8 notas. 8, 4, 4, 7, 7, 7, 7. Quanto que dá a média dessas 8 notas? Média normal. Soma e divide pela quantidade. Quanto que dá essa média que está ali? Façam para mim, por favor. 6,375. Eu acho que eu já vi esse resultado antes. Será que é isso mesmo? Mas não é a mesma conta que eu fiz ali daquelas 4 notas lá, peso 2, 2 e 3? É a mesma conta, né?
Então, somei, vocês somaram tudo, dividiram. Quantas notas tem ali? Tem 8, né? Tem 8. Aí deu 51 a soma. 51 dividido por 8 deu 6,375. Tá. Pessoal, o que é o peso, afinal de contas? Quando a gente coloca uma nota com peso, supondo o meu jeito aqui de fazer, tá? Quando a gente coloca uma nota com peso, é como se eu colocasse duas, como se aquela nota valesse por duas. Acho que é a melhor forma que eu consigo explicar. O fato do 4 ter peso 2 significa que aquela nota 4, aquela nota da prova 2,4, ela vale por duas notas. Justamente essas duas aqui. Não sei se dá para pescar a ideia. Em vez do 4 ter peso 1, o professor resolveu botar peso 2. Então, o 4 que eu tirei, a nota 4 que eu tirei, vale por duas notas. Eu tenho duas notas 4 ali na minha média simples, na minha média normal, no caso. Dá para pegar a ideia aqui? Ó, o 7, esse 7 tem peso 2, ó. O 7 da prova 3 tem peso 2, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 sets aqui, ó. Aquele 7 vale por duas notas. Mas a ideia do peso é o seguinte, ó. Se o trabalho tem peso 3, olha aqui pro slide. Se o trabalho tem peso 3, então aquela nota do trabalho vai valer por 3 notas na minha média, ó. Então a ideia do peso numa média ponderada é justamente essa. É você fazer aquela nota valer por mais notas do que simplesmente uma, entendeu? Tipo, o 8 tem peso 1. O 8 ali da primeira prova tem peso 1. O 4 tem peso 2. Então aquele 4 que tem peso 2, ele vai ali, ó, ele vai aparecer, ele vai duplicar na hora do cálculo da minha média. O papel do peso numa média ponderada é esse, tá? É fazer a nota ter mais peso, mas o que é o peso? É justamente isso aí que vocês estão vendo. A nota, ela aparece em dobro na sua conta. Então, uma média ponderada nada mais é do que uma média normal. Uma média aritmética ponderada nada mais é do que uma média normal, mas em que as tuas notas elas podem aparecer duplicadas ou triplicadas ou quadruplicadas, depende do peso que tu atribuir. Beleza? Então, um outro exemplo, ó. Esse aqui é um outro exemplo bacana para quem trabalha ou para quem já trabalha ou para quem tem lá os pais, o responsável trabalhando e tal. Vamos supor que numa empresa a renda dos trabalhadores seja R$ 2.500 para 12 deles, R$ 4.000 para 5 deles, R$ 5.900 para 2 deles e R$ 9.600 para um deles. Nesse caso, qual é a renda média dos trabalhadores dessa empresa? Eu não vou simplesmente somar esses 4 números aqui e dividir por 4, não tem nada a ver isso aqui. Somar e dividir por 4 não tem nada a ver. Por quê? Porque o salário de 2.500 aparece muito mais vezes do que o salário de 9.600. Então não é nem justo tu dar um peso igual para dois salários que um deles acontece muito mais do que o outro, entendeu? Não faz sentido tu calcular, tu atribuir peso igual para salários tão diferentes. Então, como é que a gente vai fazer aqui a conta? É a mesma ideia. O 2.500 tem peso 12, 4.000 tem peso 5, 5.900 tem peso 2, 9.600 tem peso 1. Façam para mim, por favor, a conta para saber quanto dá o salário médio. Isso. Então, 2.500. Quanto que era o outro? Era 4.000, 5.900, 9.600. Então, a ideia, de novo, peso 12, peso 5,
peso 2 e peso 1. Mesma conta ali do estava no slide. Pessoal, sempre quando tem peso, antes de somar, multiplica cada dado pelo seu peso. Entenderam o que eu disse? Sempre antes de somar, multiplica pelo peso. Ali, só para esclarecer, o peso em questão é a quantidade de funcionários que tem aquele salário. 12 pessoas têm 2.500. Então, o número 12 é o peso do dado 2.500. O número 5 é peso do 4.000. Por quê? Porque 5 funcionários ganham 4.000. O 2 é peso dos 5.900. Por quê? Porque 2 funcionários ganham 5.900. E o peso do 9.600 é 1, por quê? Porque um único funcionário ganha 9.600. Então aqui, quanto que dá a conta aqui? Dá 30.000, isso. 5 vezes 4.000 dá 20.000. 2 vezes 5.900 dá 11.800. E 1 vezes 9.600, 9.600. Soma esse cara todinho aqui. Quanto que dá aqui somando isso? Dá 0, 0, ih, nem botei direito aqui, 8. Uau, não, 8 não. 8 não, prof. 8 não, 8 com 6, 14, vai 1. Bom, garoto. 1 mais 1, 2 com 9, 11, vai 1. 1 com 3, 4, com 2, 6, com 1 dá 7. E é isso aí. 71.400, então a nossa média, 71.400 dividido a soma dos pesos é 20, aí 3.570.